Bom, vamos lá. Nessa aqui eu vou explicar, esse vídeo eu vou explicar como é que eu trago o modelo do CC4. Aqui no caso eu tô pegando só a parte da cabeça para poder criar variações de cabeça, né, de cabelo e tudo mais, para dentro da Unity e algumas configurações da cena ali para ficar mais próximo do que a gente tem de realidade aqui dentro do CC4, né? CC4 ele já meio que pré-configura a cena pra gente, né? Então ele já tem as disposições de iluminação de reflexão que a gente até consegue mexer e tudo mais. Isso que dá o nível de qualidade, vamos dizer assim, da pré-visualização até para fazer uma imagem, alguma coisa do tipo. E dá para reproduzir 100% disso aqui dentro da Unity, também usando iluminação e reflexão ali. Eu tenho mexido aqui nessa cena, ainda não está 100%, né? Para deixar mais ou menos parecida com o que tem lá no Character Creator, né? Então vamos lá. Eu vou criar uma cena inicial aqui, zerada, né? Vou salvar essa cena aqui, que é que eu tô mexendo para as raças do Tails, né? Então vou criar uma cena do zero aqui. E vou pegar um Actor aqui qualquer, base, né? Só pra gente testar. Vou pegar esse rapaz aqui, que é o base do Character Creator 4. Bom, no caso, no nosso caso em específico, né? A gente vai ter customização do personagem em vários aspectos, né? Ele vai poder ter várias armaduras, vai poder ter vários cabelos, várias tatuagens e tudo mais. Então a gente precisa salvar o modelo em pedaços, né? Eu posso até ter o modelo completo assim, né? Como se fosse o modelo sem armadura nenhuma, né? E aí depois incluir lá no Unity o cabelo e a barba e tudo mais. Só lembrando uma coisa importante, né? Todos os pedaços do personagem, eles precisam ter o mesmo rig. Então, no caso do CC3, ele tem o próprio rig dele, né? Você pode até adicionar que ele tem uma funcionalidade nova de um sistema de rig que eu acho super interessante. Deixa eu até procurar aqui, que é o auto rig deles, né? Eles têm um sisteminha agora que você consegue pegar qualquer FBX e trazer para dentro do CC3 e eles convertem o rig. Então dá para poder pegar qualquer modelo e meio que transformar como se fosse um personagem rigado com o padrão deles, né? Isso é bom porque, por exemplo, no caso da barba do anão, é difícil você achar um asset que tenha uma barba igual aquela do anão, né? Então eu comprei um prefab, um modelo 3D que já tem aquela barba. Eu posso transformar aquela barba no modelo CC3 de cabelo e colocar em qualquer personagem a partir disso, né? Usando o sistema de malha deles aqui e tal. Beleza. Eu poderia simplesmente mexer no morph aqui do personagem, né? Mexer nas características dele aqui, de cabeça, de corpo e tudo mais, né? Como se não me engano, eu expliquei no outro vídeo lá como é que mexe, né? Que é bem simples, você vai arrastando. O CC4 ainda tem uma outra característica aqui que eu acho interessante, que ele vai mostrando as partes aqui, você pode só clicar e arrastar para cima ou para baixo e ele vai mexendo no modelo, né, na malha do modelo, e fazer todas as outras configurações de skin, de cabelo e tudo mais. No nosso caso, eu preciso do modelo cru, né? Porque todas as customizações derivadas do modelo eles vão ser feitas dentro da Unity, justamente porque a gente tem múltiplas variações de cabelo, de olho, de tudo. Inclusive de raça, né? A raça, eu preciso exportar isso separadamente. E aí eu demorei um pouquinho para entender uma forma prática de conseguir desmembrar o modelo, né? Porque perceba que ele é um modelo só, tanto que quando eu importo isso dentro da Unity aqui, ele tem um full body aqui, né? O bone dele é completo com todas as partes, mesmo que eu só pegue a cabeça, ele vai trazer o bone inteiro.
E aí como é que eu consigo fazer para, por exemplo, só tirar a cabeça aqui para poder exportar isso, né? A forma como eu tenho feito é o seguinte: eu pego uma camiseta aqui qualquer, uma roupa, né, qualquer, que eu possa usar de modelo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma roupa que seja mais simplesinha, né? Porque essas armaduras, elas são meio difíceis às vezes de ver todos os detalhes dela, então. Deixa eu pegar aqui uma t-shirt, isso aqui, pronto. Então essa camisa aqui, ela só vai servir para uma coisa pra gente. Pra gente vir aqui na parte de configurações, né, de atributos, e aí eu venho aqui nessa propriedade chamada Hide Body Mesh Tools. Não sei por qual motivo, mas essa ferramenta ela só existe dentro das roupas, né? Que ela serve justamente para você poder esconder partes do modelo de forma quando o modelo está usando aquela determinada roupa, né? No caso aqui eu quero sumir com tudo, só deixar a cabeça, então eu desmarco aqui, é só clicar. Se eu quiser voltar, eu mando aqui um set all, ele volta, né? Se eu preciso cortar isso de uma forma um pouco mais avançada, ele tem esse modo Advanced aqui, ó, que a gente consegue cortar parte por parte, né, um modelo um fatiado mais certinho assim e tal, que não é o caso. Eu só vou tirar aqui o peitoral, os braços, as pernas e vou deixar aqui a cabeça. E aí a cabeça ela já vem com o contorno certinho, você não precisa ficar mexendo muito na configuração dela para ela ficar certinha, né? É o melhor corte que eu achei. Tem outras técnicas aqui para você poder sumir com as coisas, mas essa foi a forma mais prática que eu fiz para poder fazer com que o modelo fique certinho, tá vendo? Ele fica com o corte da cabeça certinha e tudo mais. Então aqui, obviamente, poderia ter feito uma série de configurações no rosto aqui ou na pele, colocado veia e tudo mais. Mas eu vou exportar esse modelo cru aqui. Vindo aqui em exportação FBX, Cloth and Characters, né? Eu estou colocando aqui para exportar para Unity 3D. E uma opção importante aqui é marcar essa opção aqui, ó, Delete Hidden Faces. Porque ele vai pegar tudo que está invisível ali no preview, né? E ele vai eliminar de enviar isso junto. Porque senão ele iria fazer um material com tudo, né? Ou vários materiais e tudo mais. Um outro detalhe que eu gosto de marcar aqui é deixar a opção de 4K sempre habilitada, porque aí a gente consegue reduzir a qualidade dessa textura dentro do Unity. Então não precisa reduzir a qualidade no CC3, no CC4, né? Para depois importar isso já com uma qualidade ruim, nem reduzir a quantidade de meshes também eu não recomendo muito reduzir, porque dá uma série de problemas reduzir a malha dentro do CC4 e do CC3 também. Então aqui eu estou criando nesse padrão aqui, né? Tipo humanoide, melee, né? Então aqui, ó, Red 01. Vou salvar com esse nome aqui que é o padrão que eu estou usando. Eita, movi para cá. Volta para cá. E aí ele vai exportar. O que ele vai exportar nessa exportação? Tá? Ele vai exportar a textura e a malha. Basicamente isso. Só que existe algumas ferramentinhas do CC3 que você pode adicionar no Unity para poder fazer a conversão dos materiais e tal. Como é que você pode fazer isso? Você digita, por exemplo, CC3 Unity no Google, ele vai trazer aqui o site da Illusion nessa página aqui. Tem duas coisas que são importantes você fazer download. Primeiro que ele tem um autoconverter aqui, ó, um auto setup, né, que você pode fazer download e aí ele vai criar um diretório lá para você poder fazer conversão de modelos e tudo mais. E aqui tem um asset que eu acho super interessante, que não é da Illusion, né? Foi feito por uma outra pessoa,
que eles colocaram como se fosse oficial aqui, né? Foi feito por esse Victor Soap Day. E aqui ele tem para vários pipelines, né? E aí, no caso, a gente está usando o pipeline HDRP. Como é que você faz? Você vem aqui no GitHub, copia o HTTPS, né? O diretório HTTPS de acordo com a pipeline que você está utilizando. Dentro da Unity, você vai pegar aqui Pack Manager, tá? Aqui dentro do Pack Manager você tem um maisinho aqui que você pode colocar aqui, ó, add packed from git URL. E aí você adiciona o URL aqui, adiciona. E ele vai abrir, ele vai ter umas opções aqui em cima, se não me engano, aqui no Tools. E ele tem essa parte aqui, ó, de CC e CCI Importer, né? Que no caso é Character Creator e o iClone. Você pode pegar qualquer um dos dois modelos e jogar aqui. E basicamente o que esse asset faz? Ele vai fazer a correção de todos os shaders de material de pele, de cabelo, de tudo, né? Não fica 100% idêntico ao Character Creator. Tem alguns pequenos detalhes ali que dá para melhorar, principalmente em questão de cabelo, né? Você consegue ver que tem alguma coisa de pixelagem aqui dentro do cabelo, mas dá para corrigir de uma forma mais grosseira, mudando o Clip Quality aqui. No caso, eu estou usando o Clip Quality de Nonce, né? Que seria tipo névoa, como se fosse erosão, né? Ele geralmente vem configurado com o Standard. O Standard, você percebe que ele fica bem pixelado, tá vendo? Aí você pode ir testando alguns outros tipos de configuração aqui do shader. Por exemplo, tem esse Jitter, que fica mais legalzinho também. E tem uma coisa que vai ajudar bastante nesse caso, é o post-processing, né? Você pode adicionar um post-processing height aqui na câmera. Você pode usar vários tipos de post-processing aqui em qualidade alta e ir testando para ver como é que fica o nível de pixelização desse cabelo. Obviamente, quanto melhor é o post-processing, quanto melhor na verdade, esse aqui é o anti-aliasing, né? O anti-aliasing, quanto melhor é o anti-aliasing, quanto melhor as configurações do materiais, vai ficar um pouco mais pesado. Enfim, mas aí tudo depende do tipo de qualidade que você quer que esse modelo tenha, né? Nesse caso em específico aqui eu estou fazendo uma cena de preview, né, para ver como é que está o modelo em alta qualidade, para depois jogar isso para uma tela de criação de personagem. Então eu quero que nesse caso em específico a resolução esteja o máximo, mais alto possível e com a melhor qualidade, né? Porque é justamente a tela principal do jogo ali, no começo do jogo, né, onde que o player customiza o personagem, então eu quero ter um excelente impacto visual. Então eu estou deixando a configuração mais alta possível, né, em 4K. Tem algumas configurações que dá para ser feita com relação a sombras indiretas e iluminação aqui, que mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Tô esperando aqui o modelo ser finalizado. Beleza. Aqui eu vou abrir meu Windows Explorer. Então eu coloquei aqui dentro de CC4 a parte de a cabeça, né? Eu vou copiar isso daqui e vou jogar para dentro da onde eu tô configurando pro TOS. Então aqui, ó, eu criei uma pasta Yuma Family, eu vou criar um mail e vou colocar aqui a cabeça. Como vai ter vários modelos de cabeça, porque às vezes a gente pode ter uma cabeça um pouco mais gorda, uma cabeça mais magra, uma cabeça de tipo quando tá velho, né? Então eu quero ter vários modelos de cabeça e obviamente quando tiver várias raças vai ter derivações ali daquela cabeça pro orc, né? E por aí vai, pro anão. A cabeça do anão geralmente é um pouquinho maior do que o normal, né? E aí eu espero aqui o Unity carregar esse FBX e tudo mais.
Eu tô procurando alguma forma de conseguir desmembrar a mesh, mas eu acho até perigoso fazer isso para tirar coisas que não são necessárias estarem na mesh padrão, né? Porque quando você olha o arquivo de mesh aqui, cadê? Yuma Mail. Quando você olha o arquivo de malha aqui, você percebe que ele vem com uma série de outras coisas que não são tão úteis, né? Vou botar aqui para dentro. Caso que essa cabeça tá mais alta do que o normal. Obviamente, né? A mulher, normalmente ela é mais baixa e tal. Então perceba que ele veio com a camisa, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu puxei a malha para cá, né? No caso aqui, isso aqui não é um prefab, isso aqui é uma mesh, né? O FBX da parada. Então eu posso desmembrar o FBX aqui e ir tirando o que eu não preciso, né? Aqui eu tirei a sobrancelha, né? Por exemplo, se você está fazendo um NPC que não vai falar, você não precisa ter língua, dente, né? Isso aqui tudo é desnecessário para o modelo. Aqui tem as configurações de olhos que você pode separar, né? Se tiver uma derivação variável de olhos e tudo mais. E aqui a camisa, que também a gente não precisa. E show. Aqui a gente já consegue ver o modelo que a gente acabou de exportar, né? E aqui eu tenho guardado os prefabs de algumas coisas. Por exemplo, olhos. Então, o olho, em vez de eu deixar cada modelo com o olho separado, né? Como eu quero ter a possibilidade da pessoa escolher lá a cor do olho e tudo mais, eu deixo esse prefab separado aqui. E aí a gente depois só vai ter que fazer um script simples para poder posicionar o olho, né? De acordo com a cabeça, porque você percebeu que a cabeça da mulher tá mais baixo, né? Então precisa fazer um offset ali do olho para poder ver como é que vai ficar. Vou até colocar esse sábado game para cá. Então assim, tá um pouquinho diferente porque a iluminação, essa iluminação que eu tinha feito aqui estava configurada mais para o rosto da mulher, né? Eu posso tirar aqui e reconfigurar essa iluminação talvez para o caso do rosto masculino, mas é importante lembrar que no caso dessa cena aqui em específico, que eu estou fazendo isso porque é uma cena de customização de personagem, então é uma cena que é mais próxima e tudo mais, né? Num cenário real, teria que estar fazendo essa configuração para uma direcional light, né? Dá para usar outras luzes ali para poder fazer algum efeito de câmera e dá, né? Eu não acredito que vai afetar muita coisa na performance não. Mas obviamente que se for fazer iluminação para cada body, né, vai começar a ficar um pouco mais trabalhoso para fazer, o que não é o ideal. Então, o ideal é ter uma configuração de luz que seja meio que genérica para todo mundo, mesmo que em alguns casos específicos não fiquem tão bons assim e tudo mais. Tá? Então, a gente consegue ver aqui que o CC4 e o CC3 eles exportam a cabeça de uma forma geral com os blend shapes os blend shapes para poder mexer na face, né? Esses blend shapes aqui, ó, você consegue abrir a boca, você consegue fechar e abrir o olho e tudo mais. Eu acho que, né? Aqui no body. Ó, aqui você consegue ver que ele vai mexendo na malha, né? Esses blend shapes são bem maneiros, porque dá para você fazer o boneco falar, né? Tudo mais. Como eu tirei a boca, né? Fazer esse boneco falar que ele vai ficar parecendo a boca vazia, né? Vai ficar meio estranho. Mas também dá para você importar a mesh de novo e voltar com a língua e com o dente, se for o caso, e tudo mais. Então, existem alguns softwares tipo o DAZ que dá para você fazer blend shape do corpo, né?
E é uma coisa que eu tentei fazer bastante, em vez de ter vários modelos separados do personagem, tem um modelo só com blade shape das raças, né? Então, tipo, porque aí eu só faria um ranger da raça e mudaria a textura do modelo. Mas os modelos do DAS, por algum motivo, eles não ficam tão bons, né? A pele, principalmente, ela não fica muito boa dentro do Unity. E aí eu preferi utilizar o Character Creator. Para mim fica mais realista, né? Aí tem que ir mexendo nas configurações de iluminação aqui para ver e tudo mais. Mas, assim, um detalhe interessante que eu esqueci, por isso que provavelmente a textura aqui tá ruim. Naquele asset que a gente importa lá, que é disponibilizado pela própria Illusion, você dá um refresh aqui, ele vai aparecer aqui a cabeça. Então perceba que esse modelo aqui, ele tá com os materiais da forma que vem do Character Creator, né? Usando o HDRP Elite como shader, né? E aí que eu vou mandar ele fazer um build e vocês vão ver que dá uma diferença legal no personagem, né? Na malha como um todo, porque ele vai mexer nas texturas da pele, do cabelo e tudo mais, e deixar um pouco mais realista, mais bem configuradinho e tal. E vamos esperar aí fazer time-lapse desse processo infinito de demora aqui, né? Falando em time-lapse, tava fazendo um agora aqui. Seu, um pedacinho. Quer dizer, vários, né? É que às vezes é meio chato essa demorazinha que tem dos negócios. Uhum. Faço na hora de estar importando alguma coisa, ou tipo, vou arrumar um negocinho aqui. Aí, tipo, eu pego toda aquela parte ali que você tá arrumando que você não tá falando e só dou uma acelerada, assim, pra ficar visível o que você tá fazendo. Hum. Aí fica tunas. 50 horas depois. Vou voltar aqui. Que ele perdeu a. Perdeu os materiais, né? Então, assim, olha só, já dá pra perceber que o pacotinho do amigo lá já dá uma melhora considerável nos materiais, né? Considerável. Tipo, fica absurdamente melhor quando você faz o bake dele lá. E aí aqui eu vou tirar de novo aqui a t-shirt, né? Olha a diferença do material agora, cara. É outro nível, tá ligado? Esse mano aí que fez esse asset, pô, merece os parabéns, né? E aí a gente consegue dar play aqui pra ver como é que fica. Cabelo, como sempre é um problema, né? Tem algumas formas de resolver para reduzir um pouco a pixelagem que fica, né? Mas não vai ficar 100% nunca. Olha a diferença que fica, irmão. Tu mexer aqui na câmera, né? Olha a diferença que fica da qualidade. Eu não sei se você reparou de como tava antes, mas olha isso, como é que tá. Tá muito bom, cara, né? Ah, sim, o olho. Eu achei que era uma raça nova. Outro detalhe aqui, eu mexi na cabeça e o olho não acompanhou, né? Vou mostrar aqui por quê. Porque quando você tem elementos que estão separados assim, no caso aqui ele tá fazendo movimentação a partir desse bone root aqui da cabeça, né?
Aliás, se não... Ele tá aqui, tá? Às vezes quando isso acontece, o que dá pra você fazer é mudar a orientação do Bone. Só que no caso ali, com certeza eu estava selecionado errado. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro colocar os modelos aqui. Aí, por exemplo, aqui no caso do... daqui eu vou colocar... Vou criar o prefab, né? Eu vou colocar aqui o prefab. O que eu prefiro fazer? Você percebe que ele exporta com o animator aí, né? Eu removo o animator, tá? E deixo o animator só no avatar root aqui. Porque aí esse cara que vai fazer... vai mexer em todas as malhas simultaneamente. Aqui no caso o olho tá posicionado certinho. Eu só vou dar play aqui de novo, porque no caso se eu for rotacionar aqui na mão, preciso rotacionar o avatar e não Sempre assim, o avatar, ele que é o cara que mexe, né? O restante das coisas que estão dentro dele tem que ficar sempre na posição 0 lá, ou no máximo com um offset de posicionamento para ele funcionar bem, né? Porque aí ele mexe em tudo ao mesmo tempo, tá vendo? O olho, ele não tá dentro da cabeça. Eu posicionei isso manualmente, mas ele consegue... ele funciona normalmente, né? E outra coisa também, que é a questão da animação. Como eu tiro todos os animators de todos os elementos e só deixo no avatar, o que vai acontecer é... Quando eu colocar um controlador de animação aqui, ele vai animar todos os outros bones que estão abaixo, né? Ele não faz distinção de qual é, de movimentar apenas um bone e tal. Eu não lembro direito, eu vou até dar uma olhada num outro projeto que eu tenho, se é necessário manter o animator aqui, mas se não me engano não precisa. É porque de alguma forma quando você coloca aqui o avatar do modelo, ele vai pegar o modelo do Bone, né, do Bone principal aqui do Character Creator, e aí a partir desse avatar ele consegue identificar todos os bones de todos os modelos que estão aqui preenchidos. Então, quando você está fazendo um personagem, na verdade você só está marcando o que vai ficar sendo visto ou não, né? Você habilita ou desabilita o modelo. Então, no caso, a gente pode ter dezenas de cabeças, dezenas de olhos aqui dentro e dezenas de cabelos e tudo mais. E aí você habilita e desabilita de acordo com a configuração do personagem, né? E aí o animator principal, quando ele tiver que fazer algum tipo de animação, ele vai fazer com que todos os bones sejam animados simultaneamente. Então vai fazer a animação completa do personagem, independente da armadura que ele estiver usando, independente de qualquer outra coisa ali. E aí essa é a primeira parte assim do problema, né? E aí no futuro eu vou fazer mais vídeos quando a gente já tiver com a parte de criação de personagem mais avançada, né? Por enquanto aqui eu só tenho a base das cabeças e a base de alguns cabelos, de olho aqui para poder testar. Ainda não tenho todo o restante de uma customização de personagem mais profissa, né? No padrão dos jogos AAA hoje aí você tem que ter uma variação enorme de opções. Inclusive, no próximo vídeo, quando eu for trazer, eu vou mostrar como é que aplica decal nas malhas. Porque, por exemplo, se eu quisesse colocar uma tatuagem aqui no pescoço da personagem, eu consigo fazer isso usando decal. Em vez de já trazer isso na textura do 3D, né? Que eu poderia simplesmente chegar aqui no Character Creator e adicionar uma tatuagem aqui, né? Porque ele tem algumas opções de tatuagem e tudo mais. Mas, obviamente, se eu colocar nessa tatuagem, por exemplo, se eu botar esse tribal aqui nessa marca de guerra e tudo mais, ou botar uma maquiagem na mulher, acaba que o material ele vai ficar fixo, né? Você não tem como trocar.
Senão eu teria que exportar o material de cada face com cada tatuagem. Imagina que trabalho seria impossível, né? Então, como eu quero fazer com que essa tatuagem ou marca de tribo ou qualquer coisa possa ser feita em qualquer uma das raças, em qualquer um dos modelos, eu preciso exportar ele sem nada e colocar depois no Unity como um decal, que aí o decal ele vai pegar a superfície, ele vai botar, você tá ligado, o decal que a gente usa para magia, né? É o mesmo princípio, só que em vez de ser aplicado no terrain, a gente vai aplicar isso na malha do personagem. Então, tipo, eu posiciono o decal, falo, ó, ele vai ficar aqui, e aí eu boto uma imagem PNG qualquer com fundo transparente, né? E ele coloca aqui como uma tatu. E é isso. Valeu, galera.